Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos finalizando mais um trimestre abençoado, hoje na lição extra, finalizando a última aula dessas 13 que nós chegamos hoje, neste finalzinho, aula extra para estar aí com todos os nossos amados irmãos, participando aí da escola bíblica no domingo. Hoje nós vamos dar continuidade à última aula que foi postada no YouTube e hoje é a continuação. Vamos falar do terceiro tópico dentro da lição de número 13 com o tema Orando sem cessar. Queridos amados irmãos, falando sobre a oração. A oração, ela precisa ser direcionada a Deus Pai. E nós vamos ver como Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Então, tem o direito de fazer uma oração curta. Aqueles que vivem sempre em oração. As pessoas que dão valor à oração, esse valor é o prestígio que ela tem diante do trono de Deus. Então, quanto mais eu prestigio a oração, mais valor eu tenho diante do trono de Deus. Então, o tempo da oração é o mesmo tempo da sua resistência. Resistir o diabo na fé. Então, o meu tempo em oração é o tempo de resistência, porque eu atraio até o meu coração o trono de Deus. Sem oração nós não temos autoridade, nós somos sem prestígio. Se não orar, não haverá prestígio. O que nós podemos ver na oração que a gente faz a Deus em secreto, é exatamente uma oração que o Pai, de acordo com Mateus, fala: entra no teu quarto e o teu Pai te recompensará. Esse texto, te recompensará, é porque o Pai vai te ouvir e vai te responder. Então, a oração em secreto, quando a gente ora e o que a gente faz, e só Deus vê, só Deus entende, só Deus ouve, Deus também fará conosco aonde? No púlpito, no altar do Senhor, em público. Por isso que a oração em secreto, nós recebemos de Deus o galardão. Então, se nós somente ler, sem orar, a gente vai fazer um discurso. Mas quando a gente lê e ora, a oração faz com que o discurso seja poderoso. Então, a oração é o poder que nós vemos que atrai no discurso uma autoridade divina. Então, somente com oração é que nosso discurso tem autoridade. Tem pessoas que só oram 2 segundos antes de comer no almoço ou no jantar. Então, a gente precisa ter uma vida de oração. Significa derreter a banha do pecado no altar de Deus, aonde tem o consumo pelo fogo no altar. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então vamos colocar essa banha do pecado no altar de Deus, e ela vai ser queimada, e nós vamos na luta sempre diária. Então, aqueles que vivem perdendo peso na academia, lutando, se fosse o mesmo na luta, na oração. Porque quando ela está orando a Deus, lutando na sua vida espiritual, então isso significa que o Espírito Santo na vida dela vence a carne. Então, se ela dá lugar na oração, a carne dela é controlada pelo Espírito de Deus e assim ela vence pelo Espírito a carne. A oração é o sangue do pregador. Por quê? Porque se uma igreja não ora, ela não tem vida, porque a vida da igreja
é a oração, sendo a oração o próprio sangue da igreja. Queridos amados irmãos, começamos a aula falando sobre o Pai Nosso que está nos céus. Então, por que Jesus pediu para orar? Porque a oração Pai Nosso, venha o teu reino. Esse reino, irmãos, é real, é um reino profético, significando que nós temos que orar para a vinda do reino, porque antes o reino de Deus não tinha pecado. Depois do pecado, o reino de Deus, esse pedacinho aqui, está em pecado, jaz no maligno. Então, João 5,19, a gente percebe que esse pedacinho aqui precisa, olha o pedacinho do queijo, voltar para ser como era antes. Antes o reino, céus e terra, sem pecado. Só que um pedacinho foi dado a Adão. Adão pecou. Então esse pedacinho aqui saiu do seu lugar. Por isso que quando Pilatos perguntou para Jesus, tu és rei desse pedaço? Jesus disse, agora não. Glória a Deus. Então, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, vai dizer que os reinos do mundo, capítulo 11, versículo 15, que os reinos do mundo, esse mundo aqui, tornaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Glória a Deus. Esse pedaço aqui, Jesus morreu por ele. Então Jesus morreu para colocar de volta esse pedaço chamado reino. Por quê? Porque o reino ficou na mão dos homens, na mão de Satanás. Mas Jesus morre e ele quer de volta o pedaço. Então, Apocalipse 11:15. Esse pedaço vai voltar a ser como era. Quando? No reino. Venha o teu reino. Ou seja, coloca de volta o pedaço. Então, Jesus, traga o teu reino, seja feita a tua vontade, no céu como na terra. Então, isto vai acontecer no milênio. Então, é profético a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é profético. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, os anjos de Deus, quando Jesus disse para Pilatos, meu reino não é deste mundo, porque se fosse os anjos faziam de tudo para que Jesus não morresse, então os anjos não eram favoráveis por causa do pecado. Os anjos sabiam disso. Então, como o reino de Deus não é deste mundo, porque o mundo já no maligno, e o reino de Deus será tomado aqui, então, esse reino aqui ainda não está nas mãos de Jesus, porque está no maligno. O maligno está controlando este reino deste mundo. Por isso que os anjos não estavam favoráveis quando Jesus disse, agora não, meu reino não é deste mundo. Glória a Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, é o trabalho para resgatar esse pedacinho de queijo. Esse pedaço do queijo aqui, tem que resgatar com a vinda de Jesus. Glória a Deus. Então o reino de Deus vai vir. Quando eles oram, venha o teu reino, eles estão orando para Jesus vir de novo. A segunda vinda. Jesus, cumpra a sua segunda vinda. Venha o teu reino. Porque Jesus vem como rei. Glória a Deus. O rei do reino de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus quer esse pedaço de volta. Porque no princípio, aqui, Éden. No Éden, a terra dava o seu próprio alimento. O homem tinha que trabalhar aqui para comer. Mas aqui no milênio, a terra também vai dar seu próprio alimento aqui, ó. A terra vai dar seu próprio alimento aqui, ó. Glória a Deus. Maravilha. Então, continuando. Jesus está sentado no céu, no trono, à direita do Pai, e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, nós
estamos unidos com o Espírito Santo aqui na terra, porque foi dado outro Consolador. Então o Espírito Santo foi dado aqui, ó. A igreja, ela tem o Espírito Santo. Então está unida, então é um. Paulo disse, o Espírito de Deus com o meu Espírito se torna um. Por isso que eu sou filho de Deus. Então, o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus está sentado à direita do Pai, Jesus Cristo. Então, no trono, lá no céu, enquanto a igreja está aqui na terra com o Espírito Santo. Então, como ela é um aqui, presta atenção, a igreja tem que orar no Espírito. Lembra da oração que está aí na revista? Ó? Abba, Pai. Por quê? Porque nós temos dois advogados. O primeiro, o Espírito Santo. O segundo, o Senhor Jesus Cristo. Ele está coroado, ele tem um corpo, ele está sentado exatamente com a coroa. Então, nós temos dois advogados. O primeiro, o Espírito Santo, o segundo, Jesus. Ó, certo? Então, nós oramos junto com o Espírito Santo e pedimos a Jesus. Então, o Espírito Santo que está na igreja, ele roga, ele ora na igreja, pede. Então, pede a quem? Ao Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo é o nosso advogado que pede a Jesus. E Jesus pede ao Pai. Glória a Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nessa condição, ele media. Ele é o mediador entre Deus e os homens, entre o Pai e a igreja. Então, meus queridos, quem é o intercessor junto do Pai? Jesus. Quem é o intercessor junto ao Filho? O Espírito Santo. Então, nós temos dois advogados. Por isso que Jesus é o nosso Consolador e enviarei outro Consolador. Então, ele nos ensinará e ele conhece todas as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece. Por isso que quando a igreja ora no Espírito, ela ora bem. Por quê? Porque ela vai orar na igreja, trazendo Abba. O que é isso? Línguas. Língua, porque Abba é uma palavra desconhecida e Paulo mostra que eu tenho desse lado aqui 50%, do outro lado mais 50%, porque eu tenho Abba, Pai. Então, 50% nós devemos orar em línguas, que deve ser. Glória a Deus. Paulo disse, eu falo mais língua do que todos vocês. Então, é um dever nós sempre buscar orar em línguas estranhas. Por quê? Porque quando a gente ora no Espírito, a gente ora bem. Porque o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então, você não vai usar o seu eu, o seu ego. Porque o Espírito Santo, ele ora gemendo com gemidos inexprimíveis. E nós oramos com a nossa língua, portuguesa, no nosso idioma, no nosso país, Pai. Todos conhecem essa palavra. Então a gente ora com o nosso entendimento. A gente conhece a nossa própria língua. Glória a Deus. Com isso, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conhece a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Então ela é a vontade boa, perfeita e agradável. Então o Espírito Santo que ora em nós aqui na igreja, ele conhece as profundezas de Deus e sabe qual é a vontade boa, agradável e perfeita. Por isso que quando ele pede a Jesus, o Pai responde. Porque o Filho vai passar para o Pai
E o Espírito Santo pede bem, por quê? Porque ele conhece a nossa necessidade, ele sabe o que convém, porque muitas das vezes pedimos e não receberemos, porque pedimos mal. Mas o Espírito Santo sabe pedir como convém, e não nós, o eu. Nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito de Deus sabe. Com isso, a gente tem que aprender a orar com línguas estranhas e também com nosso entendimento. Então, deixa o seu eu de lado, deixa o Espírito Santo, o advogado, Paracleto, orar por ti. Glória a Deus. O nosso Pai, ele conhece a linguagem do Espírito. Por isso que quando oramos em Espírito, as nossas orações não têm rejeição. Glória a Deus. Então, deixa o Espírito orar em nós. Paulo também falou, meus irmãos, que ia passar as revelações do Senhor. E as revelações do Senhor são para a igreja, edificação. A igreja só é edificada através da revelação. Muitas pessoas vão ao púlpito, não têm o que falar, e no final de suas palavras diz, para não ficar em só nas minhas palavras, eu vou abrir a Bíblia e vou ler um versículo e deixar para os irmãos. Meus irmãos, a igreja, ela já conhece os versículos da palavra de Deus. Se você for para um culto e lá tiver 2 horas só o que você já conhece, você não é edificado. Você tem que ser edificado nas visões e nas revelações do Senhor. Foi Paulo que disse, passarei as visões e as revelações do Senhor. Vocês sabem que a igreja, ela é edificada na revelação da palavra, ok? Não é o que o texto está dizendo, mas o que significa o que o texto diz. Então vamos lá. Quando Pedro recebeu a revelação que Jesus é o Filho de Deus, ó, tu és a pedra, tu és. Por que ele disse assim? Se lembra da pedra que Jesus falou? Quando Pedro disse assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu digo, sobre esta pedra. A Igreja Católica diz que Pedro é a pedra. Errou. Os evangélicos dizem que é Jesus. Quase acertou. O que é a pedra? Muitas das vezes a gente diz que é Jesus, mas a pedra é a revelação de Jesus. Porque muitos dizem que Jesus é o profeta. Não foi? Jesus perguntou aos discípulos, que dizem os homens ser a meu respeito? Um diz que tu és profeta. Outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou, Jeremias, João Batista. Eles não conhecem Jesus. Aí Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a pedra é a revelação. Por isso que a igreja está edificada nessa pedra, na revelação. Não simples falar de Jesus, mas na revelação de Jesus. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Esta é a pedra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, continuando. Mateus capítulo 6, versículo 9, ainda fala do reino. Quando diz o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, esse pão nosso de cada dia nos dá hoje, está falando de quê? Do reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. No reino. Isso é profético. Jesus dá o pão hoje e ele dá o pão no milênio. O que é isso? É que quando o maná, o pão do céu caiu, porque
a gente vai explicar em outras aulas. Vamos lá. O maná veio, ó. Aqui são os dias da semana. Quando era no sexto dia, sexta-feira, ele vinha para sexta e vinha para sábado, o maná. Então, o sétimo dia era um dia, o pão que nos dá hoje. Glória a Deus. Nós temos também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano sabático. Em vez de ser dias, aqui era dias. Quando fala de ano sabático, então é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. No sétimo ano, também tinha cancelamento de dívida, a terra tinha que dar seu fruto. Tudo isso, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Aonde? No ano sabático. Depois a gente vê de 7 em 7 anos, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Aqui no 50º ano era o que? Jubileu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque aqui no jubileu também acontecia o mesmo que acontecia no ano sabático. Porque esse ano sabático era um pequeno jubileu. Então aqui tinha que perdoar as dívidas. Glória a Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso é um cumprimento da lei de Deus. Porque no jubileu a lei dizia que tinha que cancelar todas as dívidas. O pão, ou seja, aquela oração que diz: perdoa as nossas dívidas. Lá no Pai Nosso está escrito: perdoa as nossas dívidas. Veja que no jubileu se perdoava as dívidas. E hoje, o que é que acontece? O nosso perdão, Deus nos perdoa porque nós perdoamos o nosso irmão. Então é condicional. Deus te perdoa? Perdoa, mas Ele quer que você perdoe seu irmão. Então vamos lá. Ó, aqui no milênio, a terra vai dar o seu fruto, no milênio, na terra. Então na terra será um tipo do jubileu. Por quê? Porque a terra, 6.000 anos de história, no sétimo, milênio. Então, 1.000 anos de descanso, que a terra ainda não descansou em toda a sua história. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Profundo. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, a condição do Pai nos perdoar, como acabei de falar, está em perdoar os nossos irmãos. Então, a graça que a igreja vive nesse período, hoje é obrigatório o irmão perdoar o irmão, desde que ele queira ser perdoado. Se eu quero que o Pai me perdoe, então é obrigado eu perdoar o meu irmão. Agora, se eu não quero que o Pai me perdoe, aí o problema é nosso. Mas nós queremos, então, está condicionado o perdão do Pai ao perdão que nós damos ao nosso irmão. Então, foi profetizado no livro do profeta Isaías o ano aceitável do Senhor. 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 Hoje esse período é o período da graça. Esse ano aceitável do Senhor é simbólico. Não sabemos Jesus morreu aqui, inaugurou a graça. Jesus vem, ou seja, Jesus vai arrebatar a igreja para o céu. Aqui. Então esse período vai findar antes da grande tribulação. Então esse período aqui é o período da graça. Glória a Deus. Então, o ano aceitável do Senhor. Por isso que precisamos perdoar, porque a lei do reino está conosco aqui hoje. É real. Então, meus irmãos, para finalizar essa parte, glória a Deus, tinha muita coisa para falar aqui, mas vamos lá. Para finalizar essa parte, eu estou indo um pouco rápido para ganhar muito tempo. 25 minutos. Vamos lá. Jesus disse, foi Pedro quem falou para Jesus: Senhor, até quando nós vamos perdoar o nosso irmão?
até 7? Jesus disse, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Glória a Deus. Lá em Gênesis 4 e 24, Caim será castigado 7 vezes. Lameque será castigado 70 vezes 7. Então, aqui é Caim, Gênesis 4 e 24, e aqui é Lameque. Então, Pedro estava perguntando, eu posso, até quantas vezes eu posso perdoar o irmão? Até 7? Ou seja, Caim, eu tenho que perdoar Caim? Jesus disse, não só Caim, não só 7. Gênesis 4 e 24. Mas você tem que perdoar. Tem que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Você tem que perdoar um Lameque por dia. Porque está escrito lá em Lucas, veja aí, Lucas 17, versículo 4, diz que é por dia. O céu não é fácil não, viu, irmãos? Perdoar o Caim e o Lameque. O céu não é fácil não. Só é fácil para aqueles que andam em espírito. Esse negócio de brincadeira de ser crente não vai para o céu não, viu? Porque qualquer coisinha está com raiva e não existe filho de Deus cheio de ódio. Não. Ou você é ou você não é. Glória a Deus. Então, meus irmãos, venha o teu reino, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação. Mais uma coisa, essa tentação aí, dentro do contexto, venha o teu reino. O reino tanto está presente como é futuro. Então, a tentação existe hoje, não nos deixe cair em tentação. Então, venha o teu reino. Também não deixe cair em tentação aqui também no futuro. Por quê? Porque durante os 1000 anos literais, do governo de Jesus aqui, milênio, no final vai haver uma grande tentação. Porque o diabo que estava preso aqui, no abismo, vai ser solto para tentar os filhos que nasceram durante o milênio. Será uma grande tentação, chamado de Gog e Magog. É uma luta, uma batalha, a última luta, a última guerra. Porque antes do reino, do milênio, eu tinha 7 anos de grande tribulação. E antes da grande tribulação, eu tenho um arrebatamento aqui, E bem aqui, depois dos 7 anos, eu tenho o que aqui, depois de 7 anos? A vinda de Jesus em glória. Então aqui é o Armagedon. Armagedon. Vai ser aqui, Então tem uma guerra aqui e outra guerra aqui, Essa é a final. Glória a Deus. Então, a oração é para livrar também os filhos de Deus que estão no período final do milênio. Esta será a última tentação. Glória a Deus. Isto é revelação da palavra. Glória seja dado a Jesus. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Mais um final de trimestre encerrando. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. E que vocês possam estar unidos conosco no nosso novo trimestre, que vem aí, nosso segundo trimestre de 2019. Nos ajude, estamos aqui para lhe ajudar. Muito obrigado a vocês por todo esse trimestre. Cumprimos a nossa parte, enviando todas as 13 aulas, conforme foi anunciado para aqueles que nos doassem uma oferta. Então, nosso dever cumprido. O envio das 13 aulas para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, esperamos que vocês nos ajudem e continuem conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Até lá.